Deus abençoe a todos vocês, que vocês tenham uma ótima tarde, que o Espírito Santo de Deus venha falar através de suas palavras. Gente, eu vou estar lendo aqui no capítulo de Mateus 16, do versículo 1 em diante. Então aqui, pessoal, nós vamos ver que Jesus veio de encontro aos pobres e determinando, segundo a sua ordem, a vontade de Deus aqui para com os homens diante o mundo. E aqui tem uma questão entre eles, porque Jesus veio fazendo sinais, curas e respondendo coisas concernentes ao reino dos céus. E ele disse para os seus apóstolos, como eles deveriam se comportar para que viesse fazer a vontade de Deus e que eles não sujeitassem ao que eles tinham costumes de ouvir, porque os mandamentos, eles eram obedecidos, eles eram acatados. Portanto, nós vemos uma passagem que quando a mulher ela foi pega em auto adultério, aqueles homens levando-a próximo de Jesus, e eles questionaram a lei de Moisés a Jesus, e Jesus, escrevendo na areia, ele simplesmente falou: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Então, um por um se virou as costas, e quando a mulher se encontrava só, Jesus falou: cadê aqueles que te acusaram? Eis que nenhum deles estão aqui para te acusar, pois eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Então, o que está acontecendo? Aqui o título se trata de outro assunto. E chegando-se os fariseus e os saduceus para tentarem, pediram-lhe que ele mostrasse algum sinal do céu. Mas ele, respondendo, disse-lhe: quando é chegada a tarde, dizeis: haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis discernir a face do céu, não discernis os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se, e passando seus discípulos para o outro lado, tinha se esquecido de trazer pão. E Jesus disse-lhes: adverti, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles arrozoavam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. E Jesus, percebendo isso, disse: por que arrozoais entre vós, homens de pequena fé, sobre o não teres trazido pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos levantastes? Nem dos 7 pães para 4.000, e de quantos cestos levantastes? Como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardasseis do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então aqui ele deixa bem claro que ele veio para poder anunciar o reino dos céus e que o reino dos céus é chegado até a vós. Quando Jesus veio ao mundo,
ele mesmo disse que não veio trazer paz a essa terra. Ele veio trazer a espada. Quando Jesus se encontrou diante de Pedro e os cobradores de impostos, Jesus disse para Pedro: Pedro, de quem que eles cobram os impostos? Dos isentos ou dos pobres? Aí Pedro respondendo disse: pois é, mas para que nós não se escandalizemos, lança-te o anzol no mar, e o primeiro peixe que tu pegar, tire uma moeda, que é uma estáter, e dá por mim e por ti, para que nós não nos escandalizemos. Porque, olha para você ver como é que Deus ele é tão importante. Na doutrina, no direcionamento e no discernimento, na vida humana e na espiritual. Porque quando Jesus ele se encontrou na condição de homem, ele andava com os discípulos ensinando, pregando e mostrando um comportamento de um cristão, de um homem que crê pela fé no Filho de Deus. Porque quando ele fosse, ele deixaria um sinal, que seria o próprio Espírito Santo. Então, dá para nós vermos que quando ele falava das parábolas, ele disse: vós sois o sal da terra. Se o sal torna insípido, como que há de salgar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Então, hoje nós somos o sal da terra. E devido nós sabermos das passagens bíblicas da vida cotidiana que nós vem vivendo, não há nada que impeça que nós viemos seguir este caminho. Porque ele disse, porque nós temos que ter um segundo coração ao coração de Deus. Olhar para Deus em primeiro lugar e olhar para o seu próximo, como a si mesmo. Trazendo este pão para o nosso dia a dia. Porque se nós não tivermos sabor, se nós estivermos fartos das obras, dos acontecimentos, dos milagres, das curas que ainda se acontecem, que ainda Deus ele interage com o teu Espírito Santo, ele se agrada dessas tais, porque faz a sua vontade. Mas quando Jesus encontrou com um homem, ele conta numa parábola, um homem à beira do caminho, vieram os salteadores e fizeram covardia com esse homem. Esse homem ficou desacordado. Um primeiro passou de lado, o outro passou de largo, e o outro publicano, se eu não me engano, é um homem, né, da época de lá de Jerusalém. Ele, vendo esse homem todo machucado e exausto no chão, ele, com o que tinha, ele o amparou e hospitalizou aquele homem. Porque aquela pessoa, quando se encontrava naquela situação de fragilidade, devido ter sofrido uma agressão, ele colocou ele no lugar que ele teve que ainda pagar para que ele viesse viver bem, ficar bem de saúde. Então Jesus mostrou um exemplo de vida em relação à vida humana, em relação à vida do dia a dia. Ele não disse que aquela pessoa ferida, machucada,
aquele homem, quando passou, estendeu a mão para ele e orou a Deus e pediu para que desse ele forças para que ele pudesse se auto-levantar. Mas ele disse na parábola que aquele homem foi socorrido pelo terceiro que passou ao seu lado. E ele abriu mão do que tinha para poder levar ele para uma hospedagem, para que ele pudesse se tratar. Então essa é uma lição de vida, de uma questão que muitas vezes elas se tornam infúteis, elas se tornam infrutíferas, mas para Deus ela é grande e valiosa. Por quê? Nós sabemos que nós enfrentamos diversidades, nós sabemos que vivenciamos tribulações, tentações, passamos por situações muitas das vezes complicadíssimas, mas não impossíveis. Porque Jesus disse que aonde estiver um ou dois reunidos em nome dele, ali ele se faz ausente, ele se faz assim, presente. Por quê? Ele está diante de nós. Ele está à nossa frente, por estar hoje nas alturas. Então ele deixou todas essas palavras sagradas e mostrou como nós devemos agir como cristão, levando a palavra, levando o livramento, levando o arrependimento. Aqueles que se encontram em trevas, aqueles que se encontram fracos, aqueles que se encontram abatidos, desesperados, casos inexplicáveis aos olhos humanos, mas tudo se resolve pela atitude, pela fé, pela razão, pela maioria. Todos aqui que acompanharam Jesus tiveram uma lição de vida com ele, porque muitos ainda, depois do seu sacrifício, muitos negaram a ele. Jesus fala lá na Bem-aventuranças, dá para nós recordar que Pedro, ele negou Jesus 3 vezes, antes dele ser crucificado. Mas ele disse aqui na Bem-aventuranças, que ele disse assim, ó. Ele disse aqui assim, ó, que bem-aventurados. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Aí ele disse: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Mentindo. Pedro, ele negou Jesus 3 vezes. Ele mentiu e negou. Mas ele disse aqui: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por causa, minha causa. Exaltai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, quando Jesus falou assim, sobre esta pedra, Pedro, eu edificarei. Ele chamou ele de pedra. Falou assim: Pedro, pois tu és essa pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Há poucos minutos depois, ele falou sobre o seu crucifixo, sobre a sua morte. E Pedro falou assim:
De modo nenhum, Senhor, isso te acontecerá. Aí ele falou: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não conhece as coisas e a vontade do Pai. Mas lá na frente, Pedro negou Jesus 3 vezes. E no capítulo aqui da Bem-aventuranças, diz que bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exaltai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, hoje, nós levamos essa mensagem, levamos essa palavra sagrada, damos a entender que nós também estamos dentro da vontade dele, querendo sempre alcançar esse objetivo de sermos salvos pela esperança através de sua salvação. E esta fé é onde nós temos que nos apoiar. A rocha, a pedra, que é onde a casa é construída, aonde vêm os ventos, sopram os ventos, os rios, né? A tempestade com muito impacto e contudo ela não cai, porque está fundada sobre a rocha. Jesus é essa rocha. Se hoje nós vivemos a palavra, falamos da palavra, de quem mais nós vamos falar? Nós vamos falar um dos outros? Nós vamos falar sobre a fé imatura, a fé sem sabedoria, a fé sem aprofundamento? Ou vamos falar de outras coisas? Porque os fariseus procuravam o tentar. Está escrito aqui no capítulo que eu acabei de ler. E eles perguntaram para Jesus, né, quando era os sinais dos tempos. Vamos ver aqui, onde eu voltei a ler o título. Eu me perdi um pouco aqui. Eu estou em Marcos. Eu falei Mateus, não sei se é 16. Isso mesmo. Mateus 16. E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram que lhe mostrasse algum sinal do céu. Mas ele respondendo disse-lhe: quando é chegada a tarde, dizeis haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, também embaçado a tela aqui, ó. Hipócritas, sabeis discernir a face do céu e não discernis os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. Então aqui muitas pessoas que se encontram dentro desse versículo aqui, ó, aqui está profetizado. Jesus ele profetizou isso aqui e ele afirmou: uma geração má e adúltera pede um sinal. Ele já condenou aquele grupo que chegou a atentar a ele, perguntando sobre os finais dos tempos. Ele já condenou ele falando assim: geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado. Ele já condenou eles ali, na palavra, de por ele ser o Filho Altíssimo, ele falou da condenação da geração má e adúltera. Então, nós vivemos hoje o mundo futuro próximo. Nós vivenciamos hoje o futuro próximo. Mas, a partir do momento que nós aceitamos ele como o único e suficiente salvador de nossas almas, nós recebemos esse perdão, essa misericórdia. Porque essa misericórdia de Deus, ela é infinita.
Muitas das vezes as pessoas olham para si, olham para dentro de si e não olham para frente. Ela quer olhar pela situação que ela se vivencia. Porque não tem como fugir da ira vindoura, dos sinais dos tempos que estão acontecendo. Mas nós podemos hoje acatar, trazer essa palavra para o nosso dia, para que nós viemos deixar de ser uma velha criatura para nascer uma nova criatura. Foi o que ele falou com Nicodemos. Nicodemos, é necessário vos nascer de novo. Então, nascer da água e do Espírito. Quando ele fala isso lá em Mateus capítulo 3, é João capítulo 3, deixa eu ver, é Mateus 3, não é João 3 não, Mateus 3, vamos ver aqui. Não, é João 3, João capítulo 3, fala assim, ó. João capítulo 3, Nicodemos foi de encontro a ele de noite e disse para João, Jesus disse para Nicodemos, é necessário vos nascer de novo. Aqui, ó. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Então, ele quis dizer, ele reconheceu aqui que todos os sinais, as palavras, a vida cotidiana de Jesus com os apóstolos e com a multidão, Nicodemos foi o mestre entre os príncipes, príncipes dos judeus, né, Nicodemos. Ele foi o único que reconheceu os acontecimentos diante a toda aquela convivência. E ele falou, ninguém pode fazer tais sinais como tu fazes. Nicodemos, mesmo sabendo que ele é de um grupo de pessoas que, você lembra que lá em Mateus 16 fala, não alimenteis do fermento dos fariseus e dos saduceus? Aos fariseus aqui, um deles era Nicodemos. Esse Nicodemos, ele fazia agrupamento junto com os fariseus, mas os fariseus ali procuraram o tentar, querendo que a sua rotina permanecesse no meio do povo, tirando Jesus do meio de campo, tirando os seus ensinamentos do meio do povo, porque eles ficaram preocupados com o império da Roma, porque a Roma, ela lucrava com o pessoal do povo lá de Jerusalém, e devido às pessoas pagarem imposto e ser cobrados impostos injustamente, como foi Zaqueu, ele cobrava os impostos injustamente do povo pobre. E ele falou, vou restituir o dobro daquele que eu defraudei. Quando isso aconteceu, ele perguntou para Pedro, eles cobram impostos dos isentos ou dos pobres? Porque os isentos são aqueles que se encontram dentro do palácio. Ele fala sobre os filhos deles também. Eles colocam fardos difíceis de carregar, mas os filhos deles mesmos não carregam. E colocam o jugo sobre os pobres. Isso está escrito. Eu não estou colocando palavras aqui de mim. Eu estou falando que está escrito. Existe uma passagem aqui que fala que eles colocam fardos difíceis de carregar. E Jesus veio para fazer a obra de Deus, a vontade de Deus. Por isso que era necessário ele ser crucificado. Porque ele contrariou aquela época. Aquela época foi uma crítica de situações que o povo pobre vivenciava dia após dia. Não é diferente do dia atual. Hoje, no mínimo, nós temos uma Constituição que ela é erguida por Deus.
Mas, diante toda esse percurso da vida humana, amanhã nós não sabemos o que vai proceder, nós não vamos saber discernir os finais dos tempos, ou as estações, né? Será que amanhã vai chover? Será que amanhã vai ter sol? Nós não vamos saber discernir os tempos, ou os fins dos tempos. Quando nós olhamos para a situação do fermento, um fermento leveda toda a massa. Então, para nada mais presta senão para ser lançado fora. Jesus fala que também do seu tesouro nós tira coisas boas e coisas ruins, coisas velhas e coisas novas. Então, quando nós abrimos o nosso coração para a Deus e para o Espírito Santo, nós tiramos as coisas más. Nós lançamos as coisas más fora, esquecemos para trás o que ficou e sigamos adiante. Assim Paulo fala. Prosseguimos para o alvo. O alvo que nos leva à salvação das nossas vidas. Então, para deixar uma palavra que é um tesouro, uma palavra preciosa, que nós hoje temos esse acesso, está escrito aqui em João 3,15 e 16. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Pessoal, esta é uma passagem. Esse livro, ele dá prazer de ler, ele dá gozo, ele tira um tempo da vida pessoal da pessoa, mas é algo satisfatório que a gente não encontra em qualquer lugar. Eu agradeço a Deus por tudo, por todos, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.